Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é a última semana desse primeiro livro de vocês. Segundo a Seduc, virão outros, né? Faz parte de um bimestre. Então, olha só, essa oitava semana corresponde à segunda semana de agosto, tá ok? Onde a gente encerra esse livro. E ela vai da página 371 a 383. Nesse capítulo tem bastante atividade, então não se deixe enrolar. Senta no dia certo lá da nossa aula e faz a atividade. Não deixa acumular de todas as tarefas, tá bom? Olha só, nesta aula nós vamos falar de mercantilismo. O que é o mercantilismo? Hoje a gente tem um capitalismo, que todo mundo já ouviu essa palavra, falar em capitalismo. Hoje a gente precisa acumular dinheiro, certo? O capitalismo acumula dinheiro. Os bancos têm muito dinheiro, as pessoas ricas têm dinheiro fora do país, em outros bancos, e tal e qual. O mercantilismo, ele acumulava riquezas, metais preciosos, terras, tinha era outro tipo de situação. Então, como a gente vinha falando lá atrás, na última aula, a formação dos estados nacionais, lá dos primeiros países da Europa, o que aconteceu? Esses países foram se organizando com seus reis, e o que aconteceu? Eles foram dando um jeito, eles precisavam de ter dinheiro, de ter mercadorias. Então, o que eu falei dos burgueses? Eles tinham dinheiro. Aí, esses burgueses, o rei organizou os lugares com unificação de medidas, moedas, etc. e tal, melhorou as estradas para isso ser comercializado. E o que aconteceu, então? Os países europeus já começam, nesse período, as grandes navegações, lá em 1500, né? Eles descobrem nós, aqui as Américas, né? O Espanha e Portugal vêm aqui para a América e levam daqui as preciosidades daqui. Primeiro levou o pau-brasil, depois levou muito ouro, né? Cana-de-açúcar, que era preciosíssimo isso, né? Naquela época, na Europa não tinha esse açúcar de cana, né? Que hoje é mundialmente famoso, né? Naquela época não era tão simples assim, precisava de escravos, né? Então se comercializavam escravos também, né? Você tinha escravos para comprar e vender, e você tinha essas riquezas. Então, Espanha e Portugal tirou muito proveito das colônias, né? Do Brasil, do resto da América Latina, por exemplo, né? Tiravam as riquezas. Os espanhóis tiraram muito ouro também desses países, onde hoje é Bolívia, Venezuela, México. Tinha muito ouro, muita prata, então eles levavam tudo isso. E isso era chamado de mercantilismo. A Inglaterra também foi muito famosa. A Inglaterra se usou muito da pirata. Sabe, pirata dos filmes? É isso mesmo. A rainha da Inglaterra, ela legalizou a pirataria. Você podia ter um navio, ir para o mar e roubar os outros navios. Simples assim. Podia, era lei, legal. Era a lei, podia roubar. E com isso ela enriqueceu muito, muito a Inglaterra. E outra coisa que a Inglaterra fez também, os cercamentos. Ela expulsou as pessoas que moravam no canto, porque produziam para comer, tal, ela expulsou todo mundo, cercou as terras e vendeu. Essas pessoas foram para a cidade trabalhar com manufaturas, artesanatos, tal, fazer roupa para vender, fazer sapato para vender, fazer móveis para vender, porque não tinha indústria naquela época, máquinas, né? Que esse pessoal trabalhava para aqueles burgueses, né? Que deu início à Revolução Industrial também, depois, né? Depois já aparece a máquina, né? Mas depois. Então, esse processo todo de enriquecimento desses países, com mercadorias, com os burgueses ganhando muito dinheiro, com os reis no poder, foi chamado de mercantilismo. Entenderam? O livro tem textos muito legais, se vocês lerem com bastante atenção, se desliga do resto do mundo e vai ler o textinho lá sobre mercantilismo. Tem imagens mostrando cercamentos,
tem imagens mostrando as coisas, e é um livro extremamente simples de se entender. Mas se você não entender, também não tem problema. É só você bater um arte para mim, que eu respondo na hora qualquer dúvida que você tenha, tá ok? Por hora é só. Vamos fechar esse livro que vocês vão ter que entregar. Então, muito capricho, uma letra legalzinha, vamos aprender a se organizar, que nós estamos virando adultos já, né? Então, nós temos que ter responsabilidade. E o futuro a vocês pertence. Então, depende do futuro de vocês, depende só de vocês daqui para frente. E as professoras estão aqui para ajudar. Beijo, tudo de bom. Qualquer dúvida é só chamar.